Sobre fenologia de arroz, nós temos aqui na nossa terceira aula, a fenologia do arroz é super simples. Tá? Nós temos apenas um ponto de colheita, distintamente do milho, onde nós temos 3 períodos de colheita, basicamente. Aqui no arroz nós temos apenas um. Tá? Mas é importante conhecer fenologia para a determinação de alguns tipos de manejo. Então, essa escala elaborada por Nunes é a mais recente que nós temos para arroz. Tá? Ela leva em consideração a simplicidade de contar o período vegetativo, e isso faz com que a determinação da escala seja mais simples. Tá? Então, leva em consideração na escala elaborada por Nunes 3 estádios. Nós temos o estádio de plântula, o vegetativo e o reprodutivo. Tá? No estádio de plântula, vai de S0 até S3, nós temos a diferença de semente seca até a emergência da primeira folha. Vai de S0 até S3. Tá? Aqui entre S1 e S2, o que diferencia é a emergência do coleóptilo e da radícula, o tamanho deles. Eu vou mostrar uma imagem para ficar mais claro isso aqui. Tá? Isso é importante, por exemplo, se eu vou fazer semeadura com semente seca ou se eu vou fazer semeadura de semente pré-germinada, quando eu faço aqui no S1. Tá? No estádio vegetativo, quem determina é o número de folhas, tá? Do colmo principal. Tá? Do colmo maior. Do colmo de onde vão surgir os perfilhos secundários, primários, secundários e terciários, na verdade. Tá? Então aqui, como é que determina a folha completa de arroz? Vai ser aquela folha, a gente conta todas as folhas até a próxima ser emergida. Tá? E formou colar na folha, eu conto como V1. Tá? Colar formado na primeira folha, V1. Colar formado na segunda folha, do colmo principal, V2. Até a quantidade que seja de folhas que tenha. A última folha do estágio vegetativo a gente chama de folha bandeira, que é a folha imediatamente anterior à panícula. Tá? A elongação da panícula. Esse início, a diferenciação da panícula, ele se dá numa fase que a gente chama de emborrachamento. Tá? Isso acontece 7 a 14 dias antes da elongação da panícula. Tá? Após isso, eu tenho R3, que é a saída da panícula. Tá? É muito visível determinar isso daqui. Tá? E uma outra que é muito visível de ser observada é a antese, que vocês observaram que é quando fica lá as anteras, né? Ficam para o lado de fora quando fecha a palha e a lema. Tá? Após isso, são fases de enchimento de grão. Tá? Porcentagem de coloração de palha e lema que vai determinar se vai ser R7, R8 ou R9, que é quando todos os grãos do colmo principal estão com casca marrom. Eu vou colocar essa escala para vocês no SIGA. Tudo bem? Quando é que eu colho? Eu colho quando todos os grãos do colmo principal estão com casca marrom. Tá? Do S0 até S3, a diferença é a emergência do coleóptilo e o comprimento da radícula. Tá? No S0, eu tenho que a semente não está embebida em água, ela está seca. No S1, eu tenho a emergência do coleóptilo, pode ter a radícula, mas ela é muito pequena. Então, emergiu o coleóptilo, está no ponto de S1. Emergiu a radícula e você consegue observar, eu estou no S2. É aqui que eu faço, S1, S2, eu faço o semeio de sementes pré-germinadas. Tá? Assim que surgiu o prófilo do coleóptilo,
eu estou no S3. Depois do prófilo, que é aquela folha cilíndrica sem lâmina, aí eu vou estar no estágio V1. Então, do semeio até a colheita, eu vou levar de 100 a 140 dias. Tá? 100 a 140 dias. Aqui eu tenho fase vegetativa, não tenho panícula. Aqui, por exemplo, eu tenho emissão de panícula. Aqui eu já entro na fase reprodutiva. E aqui eu tenho que no colmo principal eu tenho que as espiguetas estão marrons, está apto à colheita. Quais são o que eu avalio, né, nos estágios de desenvolvimento para eu definir componente de rendimento de grão? Eu faço praticamente todas as minhas análises em metro quadrado. Tá? Número de panículas por metro quadrado. Eu só consigo determinar isso. Eu consigo determinar número de panícula por quê? Em metro quadrado antes de ter panícula. Porque cada colmo vai ter uma panícula. Tá? Depois, quantas espiguetas tem na panícula? Aí eu já não posso fazer antes. Tá? Eu vou fazer na fase reprodutiva. Tá? Na fase reprodutiva eu vou ter espigueta, eu vou saber quantas espiguetas eu tenho. Um dos componentes de rendimento é eu saber número de grãos por panícula. Ou seja, não basta ter espigueta. A espigueta ela pode ou não ter sido fecundada. E dentro dela eu vou saber se tem ou não grão, que vai do R4 ao R6. Outro componente é a massa de 100 grãos, que eu vou fazer do R4 ao R8. E a porcentagem de espiguetas cheias. Quantos por cento daquelas espiguetas que eu colhi no metro quadrado, tudo isso aqui em metro quadrado, vai ser do R6 ao R9. Tá? Então, dentro dessa situação, essa estimativa de produção em quilos por hectare vai ser igual à multiplicação de todos esses parâmetros aqui, vezes 10 a menos 3. Tá? Então, aqui eu tenho até um exemplo de número de panículas por metro, número de grãos por panícula, porcentagem de espiguetas cheias. E aqui simulando, então, uma produção de 5.000 quilos por hectare. O ponto de colheita ideal é quando todas as espiguetas da panícula do colmo principal estiverem marrons. Então aqui eu estou no ponto ideal de colheita de maturação fisiológica. Não está melhor por quê? Porque a planta ainda tem colmo verde e isso pode atrapalhar o rendimento da colheitadeira. Eu vou falar sobre colheita e sobre beneficiamento especificamente em uma aula. Tudo bem, gente? Então, qual é o ponto ideal de colheita de arroz? Eu quero que é uma das coisas mais importantes. É quando as espiguetas do colmo principal estão marrons. Tá? O que é importante frisar na fase S, né? Que vai da semente seca até a emissão lá do prófilo? É que é nessa fase que eu faço, se eu for fazer uso de semeadura seca, eu faço em S0. Se eu faço uso de semeio a lanço, de semente pré-germinada, que eu vou falar isso para vocês em uma aula específica, eu vou usar o S3, tá bom? S2, entre S2 e S3, por ali, tá? Vai ter uma aula específica onde vocês vão aprender como é que se faz pré-semeadura de semente, pré-germinação de sementes de arroz para fazer semeadura a lanço. Tá ok, gente? Então, de fenologia é isso. Até mais. Obrigado.